Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Meus queridos irmãos Lúcia Gomes e Gilson Assis, olha, para nós é uma alegria muito grande ter conosco aqui no Zio da Gama. Sejam muito bem-vindos. Olá, Maria. Agradecemos essa oportunidade. Uma boa noite a todos. Também para nós é uma alegria estar aqui com vocês nesse bate-papo, né, para a gente conversar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa. Muito bom. O Gilson também vai nos presentear aqui, não é, querido? Nós é que somos presenteados, Maria Adelfa. Obrigado pela oportunidade, por estarmos juntos nessa noite. Boa noite a todos, né? Espero que a gente possa oferecer a vocês aquilo que vocês desejam conhecer, saber. E se precisar de mais alguma coisa, nós estamos à disposição. Né? Eu só peço desculpa a todos, porque nós estamos enfrentando em Volta Redonda um vendaval. Sabe? Então, se porventura a gente sair do ar, não se assustem, porque complicações elétricas, mas tudo bem. Aqui o tempo está bom, mas em outros lugares chove muito, né, nesse período. Mas tudo bem, vamos que vamos. Vamos em frente. Então, vamos dar boas-vindas aos nossos irmãos que nos acompanham, que estão aqui conosco, ansiosos também por esse momento. Que sejam todos bem-vindos e uma boa noite para todos nós. E vamos, então, apresentando a nossa querida irmã Lúcia, nosso irmão Gilson, que estão de Volta Redonda. A gente tem um carinho muito especial por Volta Redonda. E eles fazem parte do Instituto de Difusão e Estudo do Livro dos Espíritos. Isso é muito importante. Nós sabemos que tudo é estudar, é isso que nos move para compreender essa doutrina. Então, nesse momento, nós vamos convidando a todos para a nossa prece inicial. Agradecemos, Senhor Jesus, Deus nosso Pai, por esse momento de aprendizado, que nós estamos sempre com esse objetivo
aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, pois ela nos consola, ela nos esclarece, e foi isso que Kardec, junto com os espíritos, trouxe para nós. E hoje nós temos os nossos irmãos que vão realmente trazer um esclarecimento muito importante e que possamos estar, então, com a mente e o coração abertos para essa aprendizagem, para colocá-los em prática. E pedimos, então, à nossa mentora Zilda Gama, esses bons espíritos que sempre nos acompanham, que inspire nossos irmãos Lúcia e Gilson. E assim, Senhor, pedindo que abençoe a todos nós. Vamos iniciar o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, vocês têm a palavra. A gente agradece, né, essa oportunidade. Uma boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando nessa noite. E vamos iniciar, né, esse nosso bate-papo, essa conversa, fazendo uma síntese, né, desse projeto que resgatou o valioso legado, né, contido nos manuscritos de Allan Kardec, após um silêncio de mais de 150 anos. O Espiritismo é obra de Jesus. É uma obra que foi escrita, né, com a participação de 8, né, coautores. É um trabalho que foi intenso durante o período de 5 anos. Foram os estudos diretos, de manhã, à tarde, muitas vezes à noite, pesquisando tanto nos manuscritos, nesses materiais que chegaram até nós, como também em outras obras, nas obras da codificação e obras, né, que nos permitiram conhecer, né, a história, os registros antigos, para que pudéssemos, né, fazer todo esse trabalho. Então, o Espiritismo é obra de Jesus, é um trabalho, né, com a participação de 8 autores. Nós temos o Fabrício, que é do Rio, ele é médico, neurologista. Tem a Geresi Ribeiro, né, contadora, pedagoga de São Paulo. O Gilson, que está aqui conosco, médico ortopedista em Volta Redonda. A Juliana Hilbert, né, São Paulo, Paraná, mas hoje residindo em São Paulo, que é psicóloga. O Lucas Sampaio, né, advogado, na Bahia, escreveu o livro Nem Céu nem Inferno, em parceria com o Paulo Henrique de Figueiredo. Tem eu fazendo parte também desse trabalho, né? Trabalho como livreira há alguns anos. A Paula Macedo, de São Paulo, pedagoga. E o Paulo Henrique de Figueiredo, que talvez a maioria conheça, né? Que é administrador, São Paulo, autor, né, de diversas obras, Mesmer, Revolução Espírita, Autonomia, Nem Céu nem Inferno, em parceria com Lucas, obra que faz, né, esse resgate também do livro O Céu e o Inferno, e o livro em conjunto, né, O Espiritismo é obra de Jesus. Então, é uma obra que vem esclarecer, né, despertar para nós esses ensinamentos. E para a gente iniciar esse trabalho, essa divulgação que está contido nesse livro, é um livro gostoso de ler, muitos assuntos, e hoje nós vamos ter que fazer uma síntese aqui. Mas a gente não poderia deixar de falar de um personagem muito importante, que é o Silvio Canuto de Abreu. O Canuto de Abreu, que talvez, né, muitos o conheçam, e ele tem um papel fundamental para esse livro, porque foi através dele, né,
e um dos detalhes que a gente faz essa colocação hoje também, é um dia muito especial, porque é o dia do aniversário dele. Estaria hoje completando 134 anos, um espírita dedicado à pesquisa, divulgador da doutrina, né? Ele morava em São Paulo. Então, ele teve um trabalho muito intenso, muito importante naquela época, né? Ele tinha um compromisso, né, de buscar a história do espiritismo, né? E a gente vai ver que ele vai buscar essa história e faz essa preservação da memória espírita. E ele, então, né, ele era advogado, farmacêutico, tinha umas condições, e ele teve a oportunidade de ir até a França nos anos 1921, fica por volta de um ano lá na França, e ele encontra lá na França aqueles amigos, né, que estiveram com Kardec. Ele vai encontrar, então, com Camille Flammarion, com Gabriel Delany, Leon Denis e Henri Souza. E esses amigos de Kardec, e nesse encontro que ele tem com esses amigos, ele tem a oportunidade de fazer várias anotações, de ter informações de todos aqueles pontos importantes da doutrina espírita no seu nascedor. E ele tem também contato com os manuscritos daquela época de Kardec. Só que ele só tem um contato, ele faz as anotações, né, muitas anotações, ele vai diretamente lá na livraria antiga Le Marie, e ali ele tem esse acesso a esses documentos e vai fazendo as devidas anotações e tudo mais. Ele volta para o Brasil, né, mas devido à Segunda Guerra Mundial, ele é impedido, né, de retornar muito rápido, e ele volta pelos anos 50, né, após a Segunda Guerra. Ele retorna, então, à França, e lá ele não mais encontram com esses, né, que estiveram junto com Kardec, mas ele tem, então, ele encontra com o herdeiro, aquele que herdou a livraria Le Marie, o filho dele, né? E ele, então, ele estava de posse daqueles documentos importantes que já não estavam na livraria, já estava com ele, e ele estava já no interior da França, acamado, muito doente, preocupado com o rumo que aqueles documentos poderiam ter, e com a presença de Canuto de Abreu lá, né, que o visita, ele sente ali naquele momento que era hora de entregar, né, a importância de entregar para Canuto de Abreu aqueles documentos para que pudesse ficar preservados aqueles escritos importantes de Allan Kardec. Então, Canuto de Abreu traz para o Brasil, né, diversos documentos importantíssimos, e quando aqui chega, ele vai de encontro, né, ao Chico, né, com aquele material. Imagina você com várias informações ali importantes para ser divulgado, e ele então vai ao encontro do Chico e, através da mediunidade do Chico, o Emmanuel relata para eles que não era ainda o momento, né? Nada devia ser revelado até que os espíritos ligados ao espiritismo indicassem o tempo certo. E aí, né, passaram-se os tempos, e era um papel importante, né, os espíritos falam, através de Emmanuel, que o papel do Canuto de Abreu seria estudar aqueles manuscritos, fazer as transcrições, traduções, e que, o momento certo, aqueles materiais viriam ser divulgados, mas que Canuto não veria esse momento. Canuto desencarna, esses documentos ficam com a sua filha e, posteriormente, com seu neto, Lian. Em 2018, né, o Lian entrega para, né, ver o momento, né, está vendo ali que era o momento certo, para a Fundação Espírita André Luiz. Esse acervo que contava com em torno de 5.000 manuscritos, né, de Allan Kardec.
E aí, então, a Fundação Espírita André Luiz, pelo Centro de Documentação e Obras Raras, passou a ser a guardiã desses documentos. E esses documentos hoje, né, eles, depois de selecionar, tratados, né, que muitos, né, pelo tempo, precisou de todo um tratamento, esses documentos estão sendo colocados através da Universidade Federal de Juiz de Fora, num site para ter acesso, para acesso de todos que desejarem. Então, a importância de Canuto de Abreu para que essas verdades, para que esses ensinamentos chegassem até nós. Né? Imagine uma pessoa que tem um acesso a todo o material, ele faz a pesquisa, dedica a sua vida a esse trabalho, mas, né, em vida ele não seria permitido ele estar acompanhando. Então, a gente fala que sem o material do Canuto, nós não teríamos esse material hoje aqui para passar para vocês. Então, aqui é o Canuto com o Chico, e aí, num manuscrito que consta, um dos manuscritos, né, que foi publicado na Revista Espírita de 1913, ele traz a seguinte: minha correspondência será um dia o mais vasto e luminoso repositório da história do espiritismo moderno. É o retrato mais fiel do movimento regenerador que ocorre e a prova mais palpável de sua marcha irresistível. Eis o que me é dado ver pelas provas escritas que tenho em mãos. Quão pequenos parecem aqueles que pretendem lutar contra a correnteza e opor-se às vontades do Eterno. Olha aí, gente, Kardec, né, já tinha, né, sabia, né, de tudo isso que poderia estar ocorrendo hoje, então deixa escrito, ele sabia que teria pessoas que iriam pôr, então por isso da importância dele, todos os manuscritos, o cuidado que ele teve para guardar esses escritos para que fosse a prova no futuro. E aí, né, um desses muito importante desses manuscritos, né, que Jesus foi o Espírito de verdade. Se tinha, né, algumas colocações, informações, mas hoje passamos a ter, através desse manuscrito, a prova, né, que realmente Jesus foi o Espírito de verdade. Então, quando a gente ler agora, né, lá nas obras, que é o Espírito de verdade, nós possamos estar lendo que Jesus que estava ali ditando. Então, um dos textos, né, aqui está o manuscrito, né, de 1861, um dos manuscritos que Canuto trouxe, tá? E nele nós vamos ter o seguinte: tomado por um misto de humildade e gratidão, Kardec dirigiu a Deus uma prece íntima. Então, nesse manuscrito, Kardec escreve, né, uma prece a Deus, por todas as informações que ele recebe, por todo aquele, né, apoio que ele tem, e ele escreve essa prece. Deus Todo-Poderoso, a revelação que me foi feita no outro dia, por intermédio da senhorita Dunã, me deixou estupefado. Já me havia sido dito que Cristo era meu anjo da guarda, mas eu não sabia que era ele quem se manifestava a mim sob o nome da verdade e se dava o simples título de espírito familiar ou protetor. Gente, Kardec recebe essa informação em 1861, vamos pôr assim, no início, né, daquele seu trabalho, e ele guarda. Momento algum, ele fala para os demais com relação a essa informação, né? Ele, então, olha né, a seriedade que era esse trabalho. E esse manuscrito ainda continua. Essa revelação me obriga, pois me impõe o dever de redobrar meus esforços para justificar a escolha que vós tiveste, a bondade de fazer de mim para explicação e propagação da doutrina. Eu não tinha nenhum medo dos meus inimigos, mas hoje me sinto ainda mais forte
sob uma proteção tão elevada e compreendendo ainda melhor a impotência dos ataques da incredulidade. Né? Essa continuação desse manuscrito. Então, quer dizer, ele já tinha a certeza do compromisso dele, né? A firmeza, mas com aquelas informações ele se sente ainda mais forte, né? Com mais certeza de tudo aquilo que ele tinha para fazer, que estava fazendo, porque ele estava sendo amparado. E essas revelações sigilosas, né, que recebemos, traz uma outra informação muito importante, né, nesse manuscrito de 1861. Jesus presidiu diretamente a obra espírita, apresentada à humanidade como cristianismo redivivo e ampliado. Uma das mensagens afirma: o Cristo vela pela transformação que se prepara à humanidade, porque os tempos anunciados por eles chegaram, e essa transformação se cumprirá pelo Espiritismo. Então, muitas vezes a gente está pensando que os tempos estão chegando, os tempos já chegaram. Então, é hora, né, que essa transformação se cumprirá pelo Espiritismo. Então, mais do que nunca, a importância de estarmos estudando as obras espíritas, buscando compreender todo aquele conjunto para participarmos, né, dessa transformação desses momentos. Então, aqui está esse manuscrito de 1861, quando nos traz essas informações de que Jesus presidiu diretamente a obra espírita. No site, através do QR Code, esse manuscrito é mais nítido, tem condição de ser ampliado, então fica mais visível. Aqui a gente não tem muito o recurso para isso. Então, quem desejar, com o livro, você tem lá o QR Code, consegue essas informações pelo site. E aí, nós vamos ter nesses manuscritos, né, através as informações, né, da vinda do Cristo. E Kardec anunciou lá na Gênese, no capítulo 17, item 45. Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz absolutamente que voltará sobre a terra, como um corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Ele se apresenta como devendo vir em espírito. E agora sabemos, Jesus, espírito puro, é um ser real, atuante e acessível, que retorna ao mundo como presença espiritual viva para a humanidade. As profecias da volta de Jesus se cumpriram. Então, isso está também, né, nós vamos ver, quer dizer, lá na Gênesis, no capítulo 17, nós temos essas informações e também nos nossos manuscritos. E aí, um desses manuscritos também traz a informação muito importante de que Kardec era médium. Muito se falava no meio, né, nos nossos estudos, né, nos nossos encontros do movimento, de que Kardec não era médium, porque ele não poderia ser médium para poder ficar ali nas condições de somente, né, relatar, codificar o material. E aí é bem diferente, que num dos manuscritos, né, traz lá a informação de que Kardec era médium, né? E aí, em 1865, numa reunião decisiva na Sociedade Parisiense, Kardec queria transmitir suas ideias em acordo com a espiritualidade. Em resposta, afirmam que ele não falaria por si mesmo, mas assistido pelos espíritos superiores. Ora, está sendo reservado. Você não é médium? Né? Os espíritos, né? Tem mediunidade intuitiva. Vá, você pode agir. Isso está num documento, né, que está no CEDOR, através do Campbell, de 1865. Né? Então, mostra ali a figura, né, que Kardec tinha essa mediunidade, né? Ele tinha essas condições. E aqui está um manuscrito onde tem essas informações. Tá?
E aí, no livro dos médiuns, né, nós temos a explicação com relação ao médium intuitivo. É aquele que recebe do espírito o pensamento, escrevendo à medida que a ideia lhe chega à mente. Está lá no livro dos médiuns, item 180. E Kardec resume. Nessa situação, o médium escreve voluntariamente e tem a consciência do que escreve, embora não grave seus próprios pensamentos. Está lá em Obras Póstumas, página 64, da que foi pesquisada. Essa mediunidade também ocorre pela psicofonia. Então, Allan Kardec, ele foi o intérprete, né, de Jesus, né, na codificação. Como espírito de verdade, o espiritismo amplia e esclarece o cristianismo. E essa revelação me surpreende, pois me pergunto como pude merecer tal favor. Não me embaraça, pois não ousarei mais falar com ele com a mesma liberdade. Por outro lado, me encoraja, pois me explica a influência que meus escritos exercem e exercerão no futuro, uma vez que me são intuídos pelo próprio Cristo. Então, pela fidelidade, pela responsabilidade de Kardec, ele tem essa certeza, né? Essa convicção, e ele passa a transmitir com toda tranquilidade. E a gente vê nos escritos, quando Kardec ali faz os seus comentários, né, em algumas explicações, nós vamos ver que os comentários não é, né, de Kardec, e sim de Jesus. Né? Então, Kardec registrou em seus manuscritos que recebia comunicações do seu próprio espírito protetor, que era Jesus. Né? E Jesus, né, foi o espírito da verdade. E que é uma das maiores revelações, né, da obra, e confirma documentalmente que o espírito da verdade é que ditou essa doutrina. Né? Então, e a gente vai fazendo essas comparações em todos esses escritos. Durante a elaboração dos artigos e obras, o espírito da verdade, Jesus, corrigia, orientava Kardec com firmeza e sabedoria. Nas dúvidas ou decisões importantes, era a ele que Kardec recorria. Portanto, todos os textos assinados pelo Espírito da Verdade são palavras de Jesus. O Espiritismo completa o cristianismo. Né? E aí a gente vai tendo essas informações, né, dessa importância de todo esse material que Canuto de Abreu traz para o Brasil, né, e depois outros materiais foram chegando. E um detalhe que a gente esqueceu de colocar lá, que logo após que chega também esse acervo do Canuto de Abreu, chega também o acervo do Chico Xavier, que completa muitas informações que Canuto tinha lá também. Gilson, né, quer nos falar alguma coisa, quer acrescentar algo, né? Fique à vontade e fale um pouquinho para a gente sobre as 3 vertentes aí. Sim, completa, que você precisar. Boa noite, amigos. No começo, no início, né, da divulgação do cristianismo, houveram várias vertentes que desvirtuaram todo o conhecimento trazido, toda a orientação, toda a informação trazida pelo Cristo. Né? 3 delas são as principais, que trouxeram consequências, né, que nós até hoje as enfrentamos. Né? Foram as doutrinas místicas, a dogmática e a filosófica. O que era? Isso a gente explica direitinho no livro, viu, gente? O que eram as doutrinas místicas? As doutrinas místicas foram trazidas pelos gnósticos, que acreditavam, né, que divulgaram a ideia de que, né, haveria, né, 3 tipos de encarnação. Haveriam aqueles seres, né, que seriam os escolhidos e que eles receberiam o conhecimento e ganhariam os céus, que eles chamavam de pleroma. São os seres escolhidos, é uma doutrina dualista,
que tem os escolhidos e que esses vão ficar no céu. Existia um segundo grupo, que são aqueles carnais, que estariam encarnados, e como para eles a carne é que era ruim, era suja, todos os encarnados eram impuros. E esses não poderiam alcançar o pleroma por serem encarnados. E eles viveriam na Terra sofrendo as consequências em suas vidas dos erros cometidos no passado. Ou seja, eles traziam em si, né, a marca do karma que nós conhecemos até hoje. E a terceira classe eram os seres simples, que não tinham nem alma. Eles encarnavam, que estavam incluídos entre eles os escravos, os hereges, estava escrito entre eles os animais. Eles não teriam salvação. Eles teriam uma vida e depois desapareceriam. E dessas três vertentes, né, hoje a gente ainda sofre as consequências, principalmente da segunda classe, aonde eles traziam a informação de que o corpo de carne era o pecado, era o erro, não era impuro, não poderia ser salvo. E daí a gente tem hoje, ainda sofre a influência de que muitas vertentes acreditam e difundem que o Cristo não poderia ter um corpo de carne. Como ele era filho de Deus, ele não poderia ter recebido um corpo carnal, porque senão ele seria um impuro, ele seria um pecador e não poderia alcançar o pleroma. Então, é por isso, daí surge a ideia do corpo fluídico de Jesus, que nós sabemos hoje em dia que não é nada da realidade, nada da verdade. Então, devido a essa vertente, né, discriminatória, dualista, né, nós sofremos até hoje, né, a doutrina do corpo fluídico de Jesus e a doutrina do karma. Você paga nessa vida o que você fez de errado na outra. Não é bem assim que a coisa funciona, porque não é desse jeito. Isso acaba com a nossa autonomia, com a nossa liberdade de escolha. A segunda vertente é a vertente dogmática. Nessa doutrina mística, você teria, para alcançar o pleroma, você teria que ter o conhecimento, ganhar o conhecimento, receber o conhecimento. Então, segundo essa teoria, esse grupo, né, fora do conhecimento não há salvação. Você tinha que adquirir o conhecimento para chegar ao reino dos céus. A segunda, que nós estudamos, é a dogmática, né? Essa doutrina dogmática foi trazida pelos pais da Igreja, e principalmente Tertuliano, e o que eles acreditavam? Eles professavam que o que estava escrito na Bíblia era a verdade. O que trouxe, o que os apóstolos trouxeram nos evangelhos era aquela palavra de Deus e deveria ser respeitada ipsilitris. Eles eram advogados, eles interpretavam a Bíblia como a palavra de Deus e que deveria ser seguida à risca. Quem não seguisse à risca sofreria os pecados. E daí essas consequências todas que nós enfrentamos até hoje, né, de culpa, de castigo, de pecado, de inferno, de trindade, isso tudo está relacionado com esses dogmáticos que tornaram-se, criaram os dogmas da Igreja nas quais nós convivemos durante várias encarnações. E ainda sofremos as consequências de hoje. E para esses, né, fora da Igreja não haveria salvação. Você teria que seguir os postulados da Igreja
para que você pudesse alcançar o céu, né? Essas são as duas vertentes erradas, né? Falsas, né? Não verdadeiras. E a terceira vertente é a vertente filosófica do cristianismo filosófico, porque os dogmáticos diziam que você não precisava usar a razão para poder interpretar a Bíblia. Você não precisava ser filósofo para interpretar a Bíblia, porque a Bíblia já dizia tudo em suas letras. E a corrente filosófica, trazida por Clemente de Alexandria e Orígenes, colocava exatamente que a Bíblia deveria ser interpretada associando à razão. E, através disso, eles baseiam principalmente o Aristóteles, Orígenes, desculpe, de que você deveria resgata o pensamento, a corrente de Platão. Ele traz para a gente a corrente de Platão, os pensamentos de Platão, dizendo, né, que a gente tem uma vida e que essa vida, né, a gente tem um espírito, a gente tem uma alma e que ela sofre as consequências de suas escolhas. Então, a gente hoje sofre aquilo que a gente escolheu. Ele traz para a gente essa doutrina, né, da autonomia, da liberdade que a gente tem de escolha, e com isso a gente escolhe, né, por onde vai passar. E ele traz a informação de que as vicissitudes, os problemas, as dificuldades que nós passamos aqui na Terra não são culpas, e sim ele interpreta isso como a vivência na Terra é uma vida pedagógica, para escolhermos, que nós aprendermos aonde nós erramos. E com isso nós aprendemos onde está o erro, a gente consegue achar o caminho de volta. Então, para essa vertente filosófica, que depois desagou no Espiritismo, né, o lema da doutrina espírita, aonde diz que fora da caridade não há salvação. E é o interessante, né, a gente encarar, a gente raciocinar com essa visão filosófica, e o Orígenes trazendo para nós, né, a filosofia de Platão, que recebeu de Sócrates, porque nós hoje sabemos, e o livro mostra isso, e nós temos, né, as cartas de Kardec mostrando isso, porque o Kardec, hoje nós sabemos das vidas passadas de Kardec, das reencarnações que Kardec teve. E dentre elas, né, tem, né, a Elias, que participa da primeira revelação da lei mosaica. Depois, ele vem como Platão, né, trazendo a filosofia grega com o percursor do pensamento do ideal, do idealista, né? Depois, ele reencarna junto ao Cristo como João Batista, que é o precursor da segunda revelação, que é Jesus. A primeira revelação é a revelação da lei mosaica, trazida por Elias. Depois, ele trabalha com Sócrates e vem trazendo para a gente o desenvolvimento da razão. Depois vem com João Batista, auxiliando, guiando Cristo, batizando o Cristo, né, com o seu auxiliar direto. Depois, ele vem como John Hus, que é um dos baluartes, um dos responsáveis, uma das bases da Revolução Protestante. E depois ele reencarna com Kardec. Então, olha bem, não é pouca coisa a informação que esse ser nos traz, né? E aí é o manuscrito de Kardec, aonde ele nos mostra, ele nos traz todas essas encarnações. E uma das confirmações de que ele foi Platão está no seguinte manuscrito. A revelação que me foi feita sobre a minha existência, sobre o nome de Platão,
impõe-me uma obrigação adicional, pois dissipa as dúvidas que ainda podiam existir em mim sobre a minha missão. Tenho a satisfação de ver que isso não me enche de orgulho, mas me faz nascer em mim o sentimento de um dever adicional. Isso dá-me mais força moral. Olha só, né, como é que um camarada que recebe isso, a responsabilidade que ele passa a ter, não, que confirma a responsabilidade que esse ser tem que ter. E ele não fala isso para ninguém. A Lúcia comentou, ele guarda isso para si. E por isso que ele falou lá no começo que as cartas, os manuscritos, as correspondências dele serviriam para trazer a ideia do que foi o desenvolvimento da doutrina espírita. Por isso, a missão de Kardec, isso aí é a carta que fala isso, a missão de Kardec é fruto de uma longa preparação espiritual, colaborando, né, com o projeto de Jesus. Como Platão, ele foi o precursor do cristianismo e do espiritismo. Se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do espiritismo. Isso está na introdução 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lúcia, deseja acrescentar mais alguma coisa sobre Jesus, Kardec, mais algumas palavras? Nós vamos falar de Jesus, né? De Jesus que presidiu diretamente, né, o Espiritismo. Né? Nosso tempo está curto, né, Gilson? Então a gente tem que dar uma acelerada. Então, Jesus, né, o Espírito da Verdade, ele orientou Kardec na organização de suas obras fundamentais. E em diálogo mediúnico, Jesus afirmou: é preciso alterar o título de sua última obra, Imitação do Evangelho. E ele sugeriu um exemplo, A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando, né, a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo sai com o nome, né, às vezes muitas pessoas não têm essa informação, com o título de Imitação do Evangelho. E aí o próprio Jesus, né, recomenda, né, que mudasse de nome. Passou, né, ele sugere A Moral segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele sugere, então, os dois títulos, né, que antecipou 2 livros que viriam, que é a Gênesis segundo o Espiritismo e o Céu e Inferno segundo o Espiritismo. Então, né, ele orienta bem antes essas obras, né? E nós estamos acelerando, o assunto é grande que está lá no livro, mas nós não poderíamos deixar, né, de falarmos um pouquinho de Emmanuel e André Luiz, através do Chico, que foram os precursores desse restabelecimento. Que apesar da gente ter, né, as obras aqui adulteradas, a Gênese e o Céu e o Inferno, né? Céu e Inferno, 4 meses após, não é isso, Gilson? 4 meses após o desencarne de Kardec, o Céu e o Inferno, ele é adulterado, ele sofre, né, mutilações intensas, e 5 anos após tem a Gênese. E a gente tem essas informações dessas adulterações, né, numa pesquisa profunda feita da Gênese pela Simone de Beauvoir, né, e que nós tivemos, né, tem o livro Legado de Allan Kardec, onde ela traz todas as informações, né, do percurso que teve dessa pesquisa, e ali onde comprova da adulteração de A Gênese. Um dos pontos principais que nós temos né, da informação, além de tudo, é que uma obra não pode ser modificada, né, após a morte do autor. Né? Isso é lei, isso é uma coisa já... Né? Então, após a morte de Kardec, a Gênese sai modificada e também o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, né, quando se
percebeu que era necessário fazer uma pesquisa do céu e inferno. A Simone Privat, o Lucas Sampaio, né, estava indo para a Europa, ela orienta ele todo o caminho, e ele faz todo o caminho que a Simone fez, e também constata que o céu e o inferno tinha sido também adulterado, mutilado, né? Talvez uma adulteração até mais grave, porque muda por completo, né, os sentidos de muitas questões do espiritismo. Então, é um ponto que a gente reforça muito, apesar do nosso tempo estar corrido, de que aqueles que ainda têm dúvida com relação se foi ou não adulterado, junte um grupinho aí de 2, de 3, pegue as 2 obras e vão lendo, né, com calma, bastante calma, e vendo a diferença, o que falta, se não faz diferença na interpretação, nos entendimentos, e principalmente quando a gente vai de encontro às obras de Emmanuel e de André Luiz, que são esses precursores do restabelecimento das obras, né? As obras de Chico adaptaram ao conhecimento moderno os conceitos espíritas da doutrina original. Os textos de Emmanuel e André Luiz possuem valor importante para o restabelecimento do espiritismo. Podemos ir além, são os precursores dessa tarefa. Eles ofereceram os testemunhos doutrinários que confirmam, desenvolvem e aplicam os princípios já estabelecidos originalmente por Kardec. Suas obras são marcos de continuidade, a indicar que a direção superior jamais abandonou a doutrina. E durante a elaboração do livro, essas pesquisas foram feitas, né, buscando as palavras e pesquisando e encontrando nas obras do Chico respostas. E aí nós vamos ter um dos pontos, né, a gente não tem como falar de todos, mas um dos pontos no livro Justiça Divina, né, escrito por Emmanuel, ele reforça a teoria moral de Kardec, enfatizando que a felicidade ou infelicidade são consequências diretas das escolhas do espírito, é autonomia, em total concordância com o texto original de O Céu e o Inferno. Então, quem leu O Céu e o Inferno adulterado e leu o Justiça Divina não entendeu Justiça Divina porque ele está diferente, né? Mas pelo Céu e o Inferno original, nós temos essa confirmação. E no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele detalha o processo de reparação e progresso por meio do serviço ao próximo e da educação de si mesmo, combatendo a visão de um karma punitivo e fatalista. Então, ali nós vamos ver, né, que modifica por completo essa colocação. E um outro ponto muito importante que a gente vai encontrando nessas pesquisas, e um ponto que Kardec coloca lá nas suas obras, que é o restabelecimento de pequenos grupos de estudos, né? E nessa obra a gente vai vendo esse momento, né, que se faz importante. Pequenos grupos são essenciais para o método da universalidade, pois permitem que as comunicações dos espíritos ocorram de forma independente e variadas em diferentes lugares, garantindo que a verdade não seja filtrada ou alterada por interesses particulares. E o que a gente não vê hoje, né? Nós vemos grupos mediúnicos de diversas formas, nós não vemos grupos trabalhando aquelas informações dos espíritos, fazendo a ciência espírita, pegando as informações dos espíritos, analisando, buscando em conjunto. Muitos de nós não lemos O Céu e o Inferno, os depoimentos que temos ali, que são riquíssimos, né? E que traz essa compreensão, né, do mundo espiritual com o mundo material, mostrando a importância de fazermos esse acompanhamento, né? Então, os pequenos grupos, restabelecer esses pequenos grupos se faz urgente, né? Pequenos grupos, amigos, trocando as ideias, né? Fazendo aquele trabalho que Kardec sugeriu e que
auxiliou muito no projeto, né, da codificação. E o projeto de Jesus é um mundo feliz. A regeneração da humanidade é pela caridade, pela educação da alma. O espírito devolvido à sua pureza original tem o poder de transformar a Terra em um mundo feliz, onde reina a paz, conforme ensinado por Jesus. Então, é um convite ao estudo das obras originais e a vivência do amor ao próximo como a única via de salvação, porque fora da caridade não há salvação. Mas quando a gente fala muito dessa palavra caridade, né, de tudo, nós temos que entendermos, né, que eu só vou ser feliz quando o outro também for feliz, quando o outro estiver feliz, né? Então, a felicidade do espírito é proporcional ao meu aperfeiçoamento, né? Então, nós precisamos auxiliar uns aos outros. E nós vamos encontrar, né, numa das falas, né, que um por todos e todos por um. Então, é um colaborando com o outro nesse aprendizado, nesse crescimento, nesse entendimento tão importante desses ensinamentos que nos liberta desses dogmas, dessas crenças, e que nos traz a liberdade, a autonomia para as nossas vivências, né? E a regeneração não é uma promessa vaga, mas realidade em curso. O Cristo pediu o Espiritismo e hoje guia silenciosamente os destinos da humanidade, espera de nós não só palavras, mas também obras. O mundo feliz começa no íntimo de cada coração e se expande em direção às famílias, aos grupos, às sociedades, até a humanidade inteira. Jesus convida a amar sem medida, servir sem interesse, aprender sem cessar. A Terra será feliz. Esse é o futuro que se realizará nesse chão em que pisamos hoje. Faça parte dele, façamos parte dele. Só depende de mim, de você, de todos nós, né? Fazermos parte deste momento de regeneração, deste momento de trazer essas verdades, de trazer esses ensinamentos, né, nas suas simplicidades. No livro, né, muitas informações e ensinamentos, nós finalizamos, no finalzinho, né, foi finalizando o livro, através do grupo Mateus, no fechamento, né, do livro, ali estava fechando os detalhes finais, 4 mensagens, né, 3, e quando estava terminando o projeto, né, que até de apresentação, veio a 4ª mensagem. Mas dessas 3 mensagens iniciais, tem uma que nos tocou muito, né, e principalmente quando a gente estava elaborando para esse estudo, que foi essa, né? Uma mensagem de Emmanuel, que ele, através desse grupo Mateus. As almas são grãos de areia. Quando se erguem castelos. As almas são pirilampos do amor. Quando se acendem, formam o enxame do firmamento. As almas são como o fermento da felicidade. Quando encontram a si mesmas, seus corações refletem a Deus, suas mentes trilham a verdade, e todas juntas ganham a vida eterna. Almas unidas erguem castelo, mostram o valor do trabalho em conjunto. Este livro só existe porque 8 autores se uniram em 5 anos de pesquisas, juntamente com as pesquisas do Canuto de Abreu. Dedicaram tempo para pesquisar, analisar esses manuscritos. Sozinhos, são grãos de areia, mas juntos vão restabelecendo, vão trabalhando essa base verdadeira da doutrina.
um por todos, todos por um. Pirilampos que iluminam o céu, a grande revelação que encontramos nos manuscritos, que Jesus é o próprio Espírito da verdade. Precisa ser divulgado. Jesus nunca deixou de guiar o Espiritismo. E agora, esse silêncio de mais de 100 anos, finalmente quebrado, cabe a cada um de nós sermos esses pirilampos, essas pequenas luzes que ajudam a iluminar o nosso mundo. Fermento da felicidade. Analisemos essa trajetória de Kardec, de Platão até a codificação. Ele nos mostrou que a felicidade depende do nosso progresso, das nossas escolhas. O Espiritismo puro nos devolve essa autonomia. Nós somos o fermento que faz a vida crescer e melhorar. Quando buscamos e vivenciamos a verdade, conquistamos um mundo feliz. Isso é um convite para que não fiquemos parados. Nada de inércia. O tempo de apenas guardarmos os documentos passou. Agora é hora de estudar, de formar novos pequenos grupos e de viver esse cristianismo redivivo na prática. Jesus segue firme no comando. O mundo feliz que Kardec anunciou começa a se tornar realidade agora, através da nossa união e do estudo das obras originais de Kardec, que voltaram à luz. Vamos seguir as orientações de Kardec na construção dos pequenos grupos, autônomos, leais à verdade e unidos pela vontade de transformar a Terra em um mundo feliz. O projeto de Jesus não parou e a lição é direta. O futuro que nós esperamos está hoje em nossas mãos. Um por todos e todos por um. O nosso muito obrigado a todos e que possamos ser um por todos e todos por um. Uma boa noite e passo a palavra ao nosso irmão Gilson. Obrigado, Lúcia. Obrigado a todos pela oportunidade de estarmos aqui. Espero, né, que estejam satisfeitos e que estejam curiosos para poder ler o livro e discutir cada vez mais. Lembrando, né, que o Espiritismo realmente foi a obra de Jesus. Obrigado a todos e uma boa noite. Olha, nós é que agradecemos por essa divulgação de realmente esse livro. É uma preciosidade que todos nós precisamos estudar e conhecer em profundidade. Realmente traz explicações que Lúcia e Gilson trouxeram para nós, deixando a gente assim maravilhado, porque o Espiritismo sempre nos encantou, porque trazia mensagens, trazia o consolo, mas nós não tínhamos noção dessa grandeza de Kardec junto com Jesus. Realmente, só um espírito muito abençoado poderia trazer essa doutrina, que é o caminho para a nossa transformação moral. Nós é que agradecemos e, com certeza, pedimos assim, que divulguem muito esse vídeo, porque muitos ficarão assim, muito felizes, porque o conhecimento nos faz assim, compreender melhor até o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Não é? É o Espiritismo que faz isso por nós. Muito obrigada, meus queridos, e nós vamos, então, fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, nosso mestre amigo, Deus, nosso Pai, de muita misericórdia por todos nós, de bondade suprema, como agradecemos, Senhor,
pela oportunidade que tivemos nesses momentos que aqui ficamos conhecendo em sua grandiosidade a participação de Kardec no Espiritismo junto com Jesus. Obrigado, meus irmãos Lúcia e Gilson, por trazer esse estudo em que vocês tiveram todo o cuidado e o trabalho que fizeram para que nós compreendêssemos ainda em profundidade o Espiritismo. E vamos, Senhor, conseguir praticar cada vez mais a caridade e o amor ao próximo. Esse é o caminho que nos leva à transformação moral e espiritual, a que Jesus sempre teve esse objetivo para todos nós. Obrigado, Senhor, que nos abençoe, e abençoe esses irmãos que nos trouxeram todo esse trabalho maravilhoso. E assim pedimos, Senhor, que abençoe a todos que estão assistindo, aqueles que só poderão ver mais tarde, e continuemos, Senhor, nessa tarefa, dessa missão que Jesus nos confiou. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, então, nós só temos que agradecer. Estamos felizes, estamos radiantes de tanto conhecimento e que recebam esse abraço muito forte, muito carinhoso. Fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.